Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Miro Santos, mais um vídeo. Esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os conteúdos que caem nos vestibulares, em especial o vestibular da UFGD. Esse vídeo foi proposto por intenção de ajudar os alunos, no caso meus alunos do terceiro ano do ensino médio, mas é claro, vai servir a todos aqueles que procuram entender quais são os conteúdos que caem no vestibular, em especial de ciências humanas. Para deixar mais claro, e mais visível, mais transparente para os alunos que vão ler esse edital de vestibular e vão ficar um pouco perdidos. Então eu vou ajudá-los nesse sentido. Foi indicação, sugestão de vídeo de um aluno. Beleza? Vamos juntos. Se inscreva no canal, dê o like e bora estudar porque os vestibulares voltaram com força. Bom, então eu vou ler o edital, a gente vai fazer algumas passagens, comentários sobre esses conteúdos e, é claro, vamos deixar mais transparente o que é sociologia, o que não é, o que é geografia, o que é história e assim nesse sentido. Porque muitos desses temas, eles são afins, Então, por exemplo, um tema sobre o Estado-nação, ele é muito da geografia, mas a história vai estudar o surgimento do Estado-nação. A filosofia vai estudar os contratualistas, o que disse Locke, o que disse Maquiavel, o que disse Hobbes sobre a concepção de nação, de Estado e sociedade civil. E a sociologia, claro, sobre o poder. Então vai dialogar muito sobre os tipos de Estado, poder, Estado e política. Então vamos juntos. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor. Vamos seguindo aí com os conteúdos programáticos dos vestibulares. Nesse caso, o vestibular da UFGD. Pessoal, a universidade é muito bacana, ela tem um processo seletivo, no caso que é o vestibular, que a gente tem que ficar muito esperto, porque vai ser a inscrição até dia 14 de dezembro, então é importante que vocês acessem os editais, procurem ler todo o edital, e aí tem um edital que vai ser importante para que vocês possam entender como fazer a inscrição, quais os pré-requisitos, em qual tipo de vaga eu me encaixo, se eu sou cotista indígena, negro, pardo, pessoa com deficiência, ou não, se eu sou de escola pública, ou não, se eu pretendo fazer adentrar em um tipo de curso superior, e aí, eu tenho que ver se tem requisito ou não. Então é importante você ler o edital, tá? Bom, tem um edital de abertura, esse edital que eu vou falar agora é o número 35, de 25 de março de 2020, que ele vai divulgar o conteúdo programático, que é o objetivo desse vídeo, discutir um pouquinho sobre o conteúdo programático. Não deixem de acessar também o edital de abertura, lá de 17 de setembro de 2020, tá? Que vai falar sobre o processo seletivo vestibular 2021 da UFGD. Então aí vai ter bastante coisa, interessante que vocês façam essa leitura. Verifiquem o cronograma, só para lembrá-los aí, chamar a atenção do cronograma. Período de inscrição de 21 de setembro a 14 de dezembro. Então, encerra-se agora em 14 de dezembro e tem que ser pela internet, apenas então somente. O último dia para o pagamento da taxa de inscrição, inclusive para candidatos com isenção indeferida. 14 de dezembro é o último dia para pagar o boleto, então tomem cuidado com essa questão do expediente bancário. E o preço, R$100, tá? Para aqueles que vão pagar. Aqueles que vão pedir algum tipo de isenção, acompanhem a sua isenção. Então, vamos lá ao conteúdo programático, vida que segue. E nas ciências humanas o que ocorre? Está misturado, então a gente vai ter que separar. Eu fiz a minha separação aqui por blocos. Ciências humanas e suas tecnologias. São referentes a quais componentes curriculares? 4. Filosofia, geografia, sociologia, história. Então, muitos dos temas, eles são estudados pelas essas disciplinas. Então, um tema, por exemplo, diversidade cultural. A gente vai ouvir isso em filosofia, vai ouvir isso em história, vai ouvir isso em sociologia e vai ouvir isso também em geografia. Só que eu listei aqui para que a gente possa resgatar nos conteúdos que vocês estudam, nos livros didáticos, nas aulas dos professores, enfim. Então eu separei por cores, vocês vão perceber que a cor de amarelo vai estar ligada um pouquinho à cultura, à antropologia, à questão das etnias, dos grupos humanos, da diversidade cultural. Em azul, eu coloquei o que se refere ao poder. E em sociologia a gente trabalha esse tema em política, poder, Estado.
que é sobre a participação política, sobre a cidadania, sobre os movimentos em relação ao poder. O de vermelho a gente vai encontrar muito fortemente no mundo do trabalho. Então, sobretudo, conteúdo ligado à Revolução Industrial, aos modos de produção, que é o escravismo antigo, o feudalismo, o capitalismo, e aí é tudo que envolve as especificidades do trabalho, né? O trabalho como algo importante, né? Uma categoria a ser analisada pela sociologia. Então você vai encontrar muito sobre o mundo do trabalho. O que está de verde vai ser relacionado ao desenvolvimento e ao meio ambiente. A gente vai encontrar também em aulas que vão discutir a relação do homem com a natureza, questão dos movimentos sociais ambientais, questão do conceito de sustentabilidade, aí vai. E é isso. Vamos voltar lá. Aí eu vou falar passo a passo. Pessoal, após esse panorama geral muito rápido, falarei agora em mais específico, tá? No grande tema, grande área, diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. O que é importante e onde a gente vai encontrar material, conteúdos, discussões, reflexões acerca desse tema? Vamos encontrar na geografia, vamos encontrar na sociologia, vamos encontrar na história e vamos encontrar na filosofia. Lembrando sempre que esses temas eles são interdependentes, eles se relacionam muito. Mas em sociologia a gente vai encontrar no estudo do segundo ano do ensino médio, sobretudo aqui no estado de Mato Grosso do Sul, quando a gente vai estudar no primeiro bimestre, no segundo bimestre, cultura, antropologia, ciência da antropologia, temas antropológicos, um pouquinho da diversidade cultural no país, um pouquinho da diversidade cultural dos povos indígenas, um pouquinho sobre temas e conceitos que são importantes. Então, ó, resistência indígena e africana na América, o que é cultura material, o que é cultura imaterial, são esses elementos importantes aí que a antropologia vai discutir muito bem. Quais são os povos indígenas que vivem na região centro-oeste? E eu diria mais, quais são os povos indígenas daqui do estado de Mato Grosso do Sul? Que a gente tem aí entre 7 e 8 etnias, que é importante a gente discutir e verificar quais são. Então, ó, conceito de relativismo cultural, procure saber. Conceito de etnia, procure encontrar nos livros de sociologia a discussão entre raça e etnia, para que você possa avançar. Procure o conceito de etnocentrismo e um pouquinho da história e cultura dos povos indígenas aqui do país. Beleza? Que tudo isso pode cair e vai ser importante para que vocês possam se dar bem nesse tema. Bom, o tema que eu grifei de azul vai estar relacionado à política e ao poder. Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Então é importante, vai resgatar lá atrás, vai dialogar com a geografia? Vai dialogar com a filosofia? Vai dialogar muito. Veja lá atrás, na Antiguidade, conceito de cidade-estado, de onde vem o conceito de política, da polis grega, então isso é fundamental. Dito isso, estudar um pouquinho cidadania e democracia, o que é o Estado. Então, o que disse Maquiavel sobre o Estado? Que ele pode ter duas formas, uma república ou a outra principados ou monarquia. O que disse Aristóteles em relação ao regime político, né? Regime e forma de governo. Então, você vai também estudar o surgimento do Estado moderno e quais os tipos de Estado que passaram a ter uma existência real, né? Se consolidaram no decorrer da história. E é claro, a gente vai beber da fonte da história, vai ler muito sobre história. Então, aqueles sistemas de Estado, desde o Estado absolutista, o Estado liberal, o Estado nazi-fascista, o Estado nazismo, o Estado do fascismo, o Estado neoliberal, o Estado de bem-estar social. Então, todos esses sistemas são importantes para que vocês possam entender. E, é claro, a política no Brasil. O Brasil ele surge como um Estado colonizado, então um Estado que era refém da metrópole portuguesa. Então é importante a gente perceber essas questões para que a gente possa compreender a dificuldade de cidadania aqui no Brasil, a dificuldade de cidadania dos direitos civis, sociais e direitos políticos aqui no Brasil, que não ocorreu como ocorreu na Inglaterra, como alguns autores e teóricos estudam e refletem sobre isso. Bom, a luta de conquista por direitos, ela vai estar ligada também à questão
do movimento contra a ditadura que se instalou nas Américas, toda a América Latina e sobretudo no Brasil. Então é importante pesquisar e estudar sobre isso. E os movimentos sociais? Então a dinâmica dos movimentos sociais, o que são movimentos sociais, quais as suas demandas, por que eles querem alterar e transformar a sociedade. Então, conceitos de movimentos sociais, os tipos de movimentos sociais, de gênero, de raça, de etnia, movimento social ambiental, movimento social de trabalhadores, tudo isso é importante. Falando de trabalhadores, o item 3, características e transformações das estruturas produtivas. Então é o mundo do trabalho. Em sociologia a gente vai ver isso na onde? No mundo do trabalho. Então os modos de produção escravista, modo de produção antigo, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, modo de produção socialista e enfim, as experiências mais recentes do Fordismo, do Toyotismo, no Just-in-Time. Então são conceitos importantes, né? O que é trabalho, o que é emprego, o que é subemprego, porque aumenta-se a exploração do trabalho no mundo capitalista e porque a dinâmica das relações de trabalho são importantes para que a gente possa compreender o avanço do capital, o avanço do capitalismo no mundo do trabalho. Então, é deveras importante ler sobre a sociologia do conflito e o que Marx disse sobre isso. O que Durkheim falou sobre o mundo do trabalho, a divisão social do trabalho, a solidariedade orgânica, a solidariedade mecânica. Tudo isso é importantíssimo e você vai se dar muito bem no vestibular se você ler e refletir sobre o mundo do trabalho na sociologia. E é claro, né, essas estruturas que são importantes e localizadas espacialmente, a geografia vai dialogar muito e vai nos ensinar muito. Então, a relação em homem entre a natureza, a apropriação dos recursos e tudo mais. Pessoal, essa questão ela vai entrar, né, na questão ambiental, nas crises ambientais, no estudo sobre o meio ambiente e na relação do ser humano com a natureza, dialogando muito com a geografia. Então, a nova ordem ambiental internacional, as políticas territoriais ambientais, a apropriação dos recursos e o impacto ambiental das atividades econômicas no Brasil e no mundo. A sociologia ela vai discutir, ela vai dialogar muito com a geografia. E um conceito que é muito falado por aí, que é o conceito de sustentabilidade. Então, a crítica a esse conceito, os limites desse conceito. Por que o conceito de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável é muito criticado e tem limites, claro que tem limites. Ele é um conceito que vem aí para deixar o modo de produção capitalista, as empresas multinacionais, o tipo de atividade econômica, seja no campo, seja na indústria, amenizar um pouquinho o impacto dessas atividades econômicas. Então é importante a gente ver com criticidade, fazer uma reflexão crítica sobre isso. Pessoal, estudem, leiam, dialoguem entre as áreas das ciências humanas e verifiquem o papel importantíssimo da sociologia, a contribuição dos sociólogos nesses temas. Valeu? Então é isso. Abraços! Like a bird on a tree, I'm just sitting here